TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, vemos este evangelho do terceiro domingo, é o evangelho que nós meditamos, as pessoas que têm o costume de fazer a liturgia diária ou a missa diária, foi o mesmo evangelho da terça-feira da semana da 8ª da Páscoa. O mesmo evangelho, os discípulos de Emaús. Só para a gente entender um pouco esse evangelho. Primeiro, aqui fala que esse distrito, de Emaús, esse povoado, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, era perto. 11 quilômetros é uma caminhada,
pequena. Eles estavam tristes, indo, falando daquilo que tinha acontecido. Aí nós podemos pensar assim, mas meu Deus, Jesus tinha dito que que ele ia ressuscitar, que ele ia passar por todo o sofrimento, mas ia ressuscitar. Como que esses discípulos não estavam animados, né? Jesus disse que ia ressuscitar, já era o 3º dia, tal. Meu irmão, minha irmã, com a gente não é diferente não. Nós convivemos com a graça de Deus, rezamos, temos os sacramentos, mas quando o negócio aperta, quando as coisas não são de acordo com como a gente gostaria, o que a gente faz? Reclamamos, murmuramos, e poderíamos usar o mesmo exemplo. Deus está no meio de nós. Ele já deu quantas possibilidades de demonstrar o quanto nos ama. Então, não temos que julgar a atitude desse casal. Por que um casal? Aqui nós descobrimos que não eram 2 discípulos, mas era um discípulo e uma discípula. Era um casal, porque tem o nome de um deles, Cleófas. E quando a gente vai no Evangelho de São João, tem aquele momento que estão aos pés da cruz, João fala, e ele estava no momento, né? Havia Maria, a mãe de Jesus, Maria, irmã de sua mãe, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Por que essas definições? Porque, meu irmão, minha irmã, na época de Jesus não havia sobrenome, e os nomes eram muito comuns. Então, Maria de Nazaré, Jesus o carpinteiro, Jesus de Nazaré, não é? Judas o Iscariotes, Tiago o maior, Tiago o menor, Maria de Madalena, Maria de Magdala, Maria de Cleófas. Então ela era o nome do esposo da esposa, ou da profissão, ou do lugar, ou mesmo maior e menor, pela estatura, pela idade, e assim iam definindo as pessoas, porque os nomes eram comuns, não havia tanto essa diversidade de nome como nós temos hoje na nossa sociedade. Então lá se fala que desta esposa de Cleófas, que era tia de Jesus, irmã de Nossa Senhora. Ah, mas como é que pode na mesma família o mesmo nome? Havia, era um nome comum, né? Então esse casal estava voltando. Triste, por quê? Porque o advento da crucifixão foi algo muito pesado. E era para ser mesmo. Eles faziam com que aquele que ia ser julgado, e o julgamento de Jesus foi algo maior, que impactasse as pessoas, para que elas tivessem a seguinte mensagem: olha o que aconteceu com esse que era líder. Quem se levantar contra a gente, vai acontecer a mesma coisa. Então, fiquem submissos, não entrem em nenhum atrito, porque vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então era para marcar, a crucifixão era para marcar, e marcaram mesmo. Tanto que na nossa história, né, as pinturas que nós temos de Jesus, nas 2 grandes catacumbas, nós temos de São Calixto e nas catacumbas de Santa Domitila, tem imagens de Jesus, o bom pastor, Jesus na Santa Ceia, Jesus na multiplicação dos pães, várias imagens, né, desenhos, né, pinturas de Jesus bebê ao colo de Nossa Senhora, tudo isso tem. De Jesus crucificado, não se tem. Vai demorar um tempo para se fazer imagens de Jesus crucificado. Mais de 300, 400 anos depois. Porque a crucifixão foi algo muito marcante. Então aqui, esses homens, esse homem melhor, Cleófas e a sua esposa Maria, né, esse casal, fala desse sofrimento, dessa tristeza, dessa decepção que tiveram com Jesus. Mesmo falando que alguns viram, né, umas mulheres
Na tradição judaica, meu irmão, minha irmã, testemunho de mulher não valia. É o cristianismo que vai dar um respeito maior para as mulheres. Então, uma mulher testemunhando, eles eram judeus, tinham essa cultura. Quem viu foi as mulheres. Não, mulher não tem testemunho nenhum. Jesus vai precisar lembrá-los. Vai precisar lembrá-los. E aqui nós podemos dizer, meu irmão, minha irmã, que nós temos a liturgia da palavra. Porque Jesus vai relembrando. Ele faz o mesmo itinerário que nós fizemos no Sábado Santo, percorrendo desde o Gênesis, passando pelos patriarcas, passando pelos profetas. Ele faz esse caminho da salvação, falando especificamente dos momentos da manifestação de Deus na história do povo judeu, do povo de Israel. A liturgia da palavra. E aí o coração daquele casal começa a se arder, como eles mesmos disseram. Ele vai fazendo o caminho, a liturgia da palavra. Depois, culmina no partir do pão, na liturgia eucarística. Jesus se dá no pão. E ele parte o pão, né? Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía a Eucaristia. Nisso abriu-se os olhos e Jesus desapareceu. O momento da partilha do pão, da Eucaristia. Porque eles perceberam, Jesus estava no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós vivemos em toda a missa. A liturgia da palavra faz isso com a gente. Nos mostra, pelas Escrituras Sagradas, a presença de Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar de Deus que nos fala através da sua palavra. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E depois a Eucaristia. Então, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, o pão do céu, faz essa unidade. E aí o nosso coração arde, o nosso coração se motiva. Por isso esse casal também, indo para Emaús, triste, cabisbaixo, devia ser um caminhar cansado, desanimado, arrastado, né? Volta correndo para Jerusalém, alegres, felizes, saltitantes, por quê? A força do ressuscitado, a força da palavra, a força da Eucaristia, meu irmão, minha irmã, fizeram com que eles voltassem, não mais tristes, mas também anunciando Jesus, anunciando o ressuscitado, e foram contar para os outros. Nós vimos o Senhor e o reconhecemos quando ele partiu o pão, quando ele celebrou a Eucaristia com a gente. Meu irmão, minha irmã, você também é chamado a isso, a chamada a ver Jesus na Eucaristia. Todos os dias o Senhor está no sacrário das nossas igrejas, esperando a nossa visita, esperando estar um pouquinho com Jesus, esperando com que a sua graça arda também o nosso coração, porque Ele quer falar conosco. Ali no sacrário não está uma representação, ali no sacrário não está algo que parece pão, mas parece que é Jesus, a igreja fala. Não, ali está Deus, Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Não nos esqueçamos. Ali não é a aparência, não, ali é Deus. E Ele precisa fazer essa história com a gente. Você precisa comungar, você precisa deixar o seu coração arder pela Santa Eucaristia, como fez o casal Maria e Cleofas. E depois anunciar esse Jesus maravilhoso, misericordioso. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.